Ok, muito boa noite, retorno. Muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Eu sou Caliel Conrado e a partir de agora estou no comando do seu programa Interview aqui na TV Diário do Sertão. Esse programa não é apenas um programa jornalístico corriqueiro, mas é um programa que você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas pessoas que talvez você conheça, mas não conheça a fundo. Vamos aqui fazer uma viagem no túnel do tempo e tentar descobrir alguns fatos que marcaram a vida desses cidadãos e que de repente você ainda não sabia. Então sejam bem-vindos, fique comigo até às 7 horas com o seu programa Interview aqui na TV Diário do Sertão Online. Para você, amigo que quer interagir conosco, é muito fácil, temos o nosso Facebook e também temos o nosso Twitter. Ambos, Diário do Sertão, na página do Facebook, você encontra lá, adiciona, curte a página, aliás, e você pode mandar sua sugestão de pauta, quem você gostaria de ser entrevistado aqui, gostaria de ver entrevistado aqui, manda suas perguntas, seus questionamentos, e também temos o nosso Twitter, que é o @Diário do Sertão, também com a mesma função. E também temos o nosso celular, 93 16 10 57, para você mandar sua mensagem SMS, apenas mensagem de texto, para você interagir conosco no nosso programa. E amanhã, quinta-feira, o programa Interview é o Interview Debate, onde você vai ter a oportunidade de discutir junto com a gente alguns temas importantes. A estreia foi quinta-feira passada, quando discutíamos os casos de mudança de sexo. E amanhã, quinta-feira, o assunto abordado no nosso Interview Debate será gravidez na adolescência, inclusive com depoimento de algumas adolescentes que estão grávidas. E amanhã vai ter um leque de comentaristas, debatedores comigo, debatendo esse tema amanhã ao vivo, no Interview Debate, nesse mesmo horário. E hoje temos o prazer e a honra de conversar com o advogado Juramir Oliveira. Ele que é advogado, inclusive já foi procurador adjunto do município de Cajazeiras, militar e delegado. E a partir de agora, você vai conhecer um pouco da vida desse guerreiro, Juramir Oliveira. Juramir, muito boa noite, prazer imenso poder recebê-lo aqui nos estúdios da TV Diário Sertão do programa Interview. Boa noite, Caliel, prazer é meu estar aqui presente e estou à sua disposição para o que possa perguntar para a gente poder interagir nesta noite. Primeiro bloco, eu sempre gosto de saber as origens de cada entrevistado. Juramir nasceu onde? Caliel, eu nasci no município de São João do Rio do Peixe, mais precisamente no sítio Baixio do Gila, filho de Edmundo Joaquim de Oliveira, Maria Olindina da Conceição. Meu pai era um homem simples, um agricultor, já falecido, faleceu há uns 5 anos atrás, mas tenho o prazer de ter sido filho de um grande homem. Às vezes até eu me emociono quando falo no mesmo, da qualidade que meu pai tinha, da honra, do caráter, pobre, mas um pobre com dignidade, e que encaminhou todos os seus filhos para estudarem aqui em Cajazeiras, isso no ano de 1978, e quem assim quis se formou como eu, que me formei aqui em Cajazeiras na profissão de advogado. A família era de quantos irmãos? Minha família foi composta por 4 irmãos, sendo eu e mais 3 irmãos filhos legítimos e mais um que minha mãe posteriormente veio a adotar. Então, adotado. Isso, no todo 5 irmãos. 5 irmãos. E sua mãe cuidava do lar? Minha mãe sempre cuidou do lar, foi doméstica, cuidando do lar. Muito bem. A maioria dos nossos entrevistados aqui, eu sempre percebo que são de origens, eles vêm da origem do campo. E boa parte deles ajudava o pai também na lavoura, na roça. Você também fazia isso? Ajudava seu pai? Com certeza. Nas férias, costumeiramente, eu e meus irmãos, nós íamos para o sítio e naquele período de férias nós íamos para a labuta, para a agricultura mesmo, limpar mato, campinar, entre outras atribuições que tem dentro da agricultura. E eu sempre abracei o trabalho, desde pequeno sempre trabalhei, e estudando paralelamente, nunca tive medo do trabalho. E até hoje, com 45 anos de idade, continuo a trabalhar e educar meus filhos com dignidade, para que assim procedam dentro do trabalho, que é o trabalho que dignifica o homem. Aonde Juramir estudou? Eu estudei aqui em Cajazeiras na escola Rotary. A escola Rotary? Rotary é uma escola, um grupo escolar, escola pública. Posteriormente, após ter estudado na escola Rotary, que é uma escola subsidiada e administrada pelo Rotary Club, uma escola, por sinal, muito boa, uma escola de boa referência. O ensino No caso, você saía de São João para vir para cá? Não,
Na época nós morávamos em Cajazeiras. Ah, sim. Viemos de São João para Cajazeiras. Família toda. Minha mãe ficava a semana, no final de semana ia para o sítio. Ah. E meu pai ficava na labuta lá a semana toda só. Então praticamente ficavam os filhos E a mãe e a aqui. mãe. Isso. Com o decorrer do tempo, alguns foram crescendo, os mais velhos aí, deu um pouco de folga mais ao meu pai, que a minha mãe já permanecia mais no sítio. Entendo. O que levou ela a vir para Cajazeiras e não ficar em São João do Rio do Peixe? Porque na época, nos anos de 1978, São João do Rio do Peixe não tinha uma estrutura na área escolar, talvez como agora tenha. E talvez ainda não tenha desenvolvido totalmente para buscar um estudo melhor, como se deveria. E Cajazeiras já tinha uma escola melhor. Já tinha a escola Rotary, na época tinha sido implantado a escola polivalente, pelo um pleito do deputado Edno Tavares, que foi um dos deputados que trouxe muita coisa no passado aqui para a cidade de Cajazeiras. É bom até frisar isso. E depois de eu estudar no Rotary, eu fui para a escola polivalente. E posteriormente, já no antigo segundo grau, cheguei à escola comercial, que lá eu fiz o curso técnico em contabilidade. Muito bem. Nesse intervalo de tempo em que você estudava, você também trabalhava paralelamente? Trabalhava. Trabalhava em quê? Trabalhava. Eu trabalhei como vendedor de confecções. Isso já em Cajazeiras? Já em Cajazeiras. Trabalhava como vendedor de confecções. Ambulante ou em casa mesmo? Não, em lojas. Trabalhava em lojas. E você lembra qual foi a primeira loja que você trabalhou? Eu trabalhei em uma loja de confecções, era de Edvan Confecções, até filho de Natés. Hoje ele é falecido. Sofreu um acidente alguns tempos atrás. E onde era a loja aqui? Era na rua Coronel Juvencio Carneiro, aquele bequinho estreito onde tem algumas farmácias, tem a Paraíba Calçado. Certo. Era ali naquela rua. O seu primeiro emprego foi lá? Meu primeiro emprego foi lá. E posteriormente eu tive alguns outros empregos e depois, isso já no ano de 90, casado, eu ingressei na Polícia Militar. E passei durante 10 longos anos trabalhando como servidor público na Polícia Militar. Após concluir o curso de Direito, passei quase 2 anos como delegado de Polícia Civil. Ô, Juramir, fazer direito era uma paixão sua? Como foi que surgiu esse interesse pela área de direito? Caliel, desde de menino que eu tinha 2 interesses, ou medicina ou direito. Mas como um filho de agricultor, residindo aqui no interior do sertão, Paraíba, fazer o curso de medicina tornava-se praticamente impossível. E aí direito foi a opção mais viável e também estava dentro dos meus planos, que era fazer o curso de direito. E busquei o vestibular, já após ter casado, consegui passar. Diga-se de passagem, foi o segundo vestibular que eu fiz. Primeiro eu fiz para direito, não obtive êxito. No segundo eu fiz e consegui obter êxito. Dei uma estudada mais, claro. E aí consegui obter êxito e terminei o meu curso de direito. E após terminar esse curso, eu procurei dar baixa na polícia para poder advogar, porque a profissão do advogado é incompatível com a carreira do policial, seja de qual esfera ele pertence. Você casou cedo, não foi, Juramir? Casei com 20 anos de idade. 20 anos de idade? 20 anos de idade. Permanece casado até hoje? Graças a Deus, permaneço casado. Tenho uma família que eu só tenho a agradecer a Deus. Quem é a sua esposa, Juramir? Minha esposa é Emília Barreto Oliveira, formada também em Direito, mas não optou por exercer a profissão. E ela é funcionária pública, trabalha no município, trabalha no laboratório da Policlínica e toma conta de um outro empreendimento da família que nós temos. Ela toma conta de uma farmácia que a gente tem aqui na cidade. Certo. E filhos? Eu tenho 2 filhos, 2 casal. filhos? A idade? Um tem 23 e a menina tem 18 anos. Já fazem vestibular? Estão cursando algum curso? Já, meu filho mais velho faz Ciências da Computação, um filho de ouro, orgulho de qualquer pai. Isso é bom. Certo? Atualmente ele se encontra em Davis, Estados Unidos, ganhou uma bolsa. Foi para Davis, Estados Unidos? Davis, Estados Unidos. Coisa ganhou uma fantástica. bolsa, vai passar 1 ano e 2 meses lá, fazendo aperfeiçoamento na área de computação e melhorando o inglês.
Muito bem. Bom, muito Tá com bom. quanto tempo que ele foi para Denver? Está com 2 meses. 2 meses? 2 meses. Saudade deve ser... Demais, grandiosa. Mas sempre estão se falando? Sempre se comunicando? falando, ele sempre me liga, toda semana ele liga. Que coisa. Como foi que surgiu essa oportunidade? Porque no curso de Ciência da Computação, na UFCG, sempre tem algumas Esse bolsas. intercâmbio, né? Intercâmbio, é um projeto do governo federal, Ciência Sem Fronteiras. Aí ele fez um teste, passou e assim foi até os Estados Unidos, aprendeu um pouco. Formidável, coisa boa. É muito bom. O Brasil ainda investe na educação para aqueles que querem buscar o conhecimento. O Brasil tem bons, principalmente na área de ciências. Nos cursos de ciência, o Brasil sempre está investindo para quem realmente quer aprender alguma coisa. Aí, de fato, um primeiro, assim, um emprego mais, como eu posso dizer, mais firme, mais concreto, foi o de policial militar. O mais, antes de eu ser advogado, o mais duradouro foi policial militar. Porque Você durou quanto tempo sendo militar? eu passei 10 anos como militar. 10 anos, Eu né? fui Aqui soldado. em Cajazeiras? Eu trabalhei sempre na região de Souza. Eu fui soldado de polícia, fui cabo de polícia e quando deixei a polícia eu estava inscrito para fazer um curso de sargento. Até alguns colegas, rapaz, você não vai sair, terminar o curso? Não, já que eu vou deixar a polícia, eu não vejo necessidade de buscar uma nova graduação. Era deixar naquele momento, mesmo que eu via que o momento tinha que ser aquele, porque é uma decisão difícil você ter um emprego, certo? Você pode ascender aí, né? Poderia ascender, que tem algumas pessoas que foram do meu curso de soldado, hoje são oficiais, mas a minha vontade, a minha vocação naquele momento, como sempre tinha construído na vida toda, era ser advogado. Eu terminei um curso de Direito para ser advogado. Eu entendo perfeitamente. E então eu tinha que deixar, não poderia prorrogar mais tempo, porque aí, se o tempo fosse passando, você não ia ter a coragem de largar o emprego que estava garantido, que há muito tempo você estava nele. Ô Jurami, enquanto você foi, nesses 10 anos que você foi militar, você já passou por alguma situação de risco? Constantemente. Um policial militar, ao sair de sua casa, Já está correndo risco? fardado, ele já está correndo risco. Mas é uma profissão digna, certo? Você consegue recordar alguma situação assim que tenha lhe causado medo, que tenha lhe causado algum tipo de temor? Caliel, veja quando bem, militar? você mesmo como policial militar, toda ocorrência que envolve pessoas armadas, briga, homicídio, sempre vai correr risco. Eu não vou dizer que o policial militar, quando vai atender uma ocorrência, ele não sinta medo. O medo é normal do ser humano, é inerente do ser humano. Agora você, como policial militar, você é treinado para que aprenda a controlar o medo. Porque a partir daquele momento, você não, mesmo que você esteja com medo, você tem que controlar para que não demonstre, não pode deixar repasse que o medo para as prevaleça. pessoas que estão dependendo do seu serviço, demonstrar que um policial está com medo. Mesmo com medo, você tem que dominar o seu medo e atender a ocorrência para que dê um suporte a quem está necessitando. Quando se chama a polícia, é porque está necessitando muito e o serviço deve ser prestado e prestado com a clareza, com a necessidade e a presteza do serviço público deve ser de qualidade. Com certeza. Geralmente tem quantos anos já de advogado? De advogado eu tenho 12 anos. 12 anos. Sempre atuando na parte trabalhista, na parte criminal? Eu atuei pouco na parte trabalhista. No início eu comecei atuando bem na área trabalhista e depois eu fui me afastando mais e fui adentrando pela área previdenciária e a área criminal. Dizem que a área previdenciária é a área mais lucrativa, é verdade, o direito? Tem muitas demandas. Tem demandas, o INSS denega muito o direito do cidadão. Até eu acho que é uma questão de orçamento, porque às vezes o direito é bom e eles denegam, acredito que seja para ganhar tempo. Pela questão do orçamento da Previdência Social, que ao longo do tempo veio sendo esmagado a gente tem acompanhado na mídia, inúmeros escândalos, desvios de dinheiro, até hoje ainda não devolvidos, por pessoas inescrupulosas que faziam parte, às vezes, da Previdência Social e se apoderavam do dinheiro público e até hoje a gente sabe que alguns ainda não devolveu aquelas verbas subtraídas da nossa Previdência Social, tão bem elaborada nesse país. Porque o nosso país é um país que está de parabéns, que não é todo país que tem uma Previdência Social como tem aqui no nosso país, no Brasil, como também a questão de saúde. Em alguns países aí você observa não tem a saúde pública que aqui tem em nosso país, no Brasil.
você tem observado, nos Estados Unidos não tem saúde pública, lá é tudo privado. Você estiver lá e não tiver um plano de saúde, você não tem um atendimento. Aqui na nossa Brasil, no nosso Brasil, em nossa região, ainda se tem uma saúde pública, mesmo que reclamem que não é de qualidade, que deveria ser bem melhor pelos inúmeros impostos que nós pagamos, mas ainda se tem uma saúde e pública. Quando você tornou-se delegado, exerceu a função de delegado, pós concluir o curso de Direito? Após concluir o curso, eu passei 1 ano e 9 meses como delegado de polícia. Eu trabalhei na cidade de Triunfo. Triunfo, Paraíba. Passei lá, era delegado comissionado, não era delegado de carreira. Na época se nomeava pessoas com conhecimento jurídico, pela deficiência do quadro, na época ainda se permitia, e aí eu passei esse período. Foi uma boa experiência. Experiência na área jurídica. Você voltaria a ser delegado, Jeromir? No momento, não. Porque eu estou muito bem como advogado e aquilo que está dando certo. Como que agora? O time que está ganhando? O time que se está ganhando não deve se mexer. Então eu estou satisfeito como advogado. Estamos conversando no programa Interview de hoje com o advogado Jeromir Oliveira. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco você vai conhecer a experiência. Ele foi o procurador do município aqui na cidade de Cajazeiras. E daqui a pouco você vai conhecer um pouco dessa história aqui no Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Mega promoção de aniversário Lojão Rio do Peixe. Aproveite! Que no nosso aniversário os móveis e eletros ficam ainda mais baratos. Guarda-roupa Gênova 6 portas, apenas 12 de R$ 39,90. Cama Box Casal Promolas, apenas 12 de R$ 65,90. Quer mais? Se liga aí! Tablet Samsung apenas 10 vezes de R$ 69,90. Sem juros! Aniversário Lojão Rio do Peixe. Realizar os seus sonhos é o nosso maior presente. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves, 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br. blogdofurão.com, acessou, se informou.
radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br, paraibaurgente.com.br, jornalismo de verdade, diamanteonline.com.br, agregando notícias a todo momento, valeinformado.com e pedrabrancanews.com. Fique de olho nas novidades. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje conversando com o advogado Juramir Oliveira. Juramir, você foi procurador do município adjunto na época de Carlos Antônio. Como foi essa experiência? Olha, Calel, foi uma experiência boa. A Prefeitura de Cajazeiro, o município, é um município já de médio porte. Um município que tem em média de uns 65 mil habitantes, e na época eu trabalhei para o município, a convite de Carlos Antônio. Tenho a agradecer eu mesmo por ter dado a oportunidade de a gente sempre buscar aprender alguma coisa na área do direito, é muito boa. Eu trabalhei como procurador adjunto, ficava junto ao setor de licitações e também emitia alguns pareceres, alguns procedimentos administrativos junto à Secretaria de Administração. Período de quase 2 anos que eu trabalhei com o mesmo civil. De que ano a que ano? De 2007 ao final de 2008. Início de 2007 ao final de 2008. Quase 2 anos completos, muita experiência. O município de Cajazeiras, como eu já repeti, muita demanda na área administrativa, e aí, durante 2 anos, dá para ter uma boa experiência, uma larga experiência. É um aprendizado muito grande. Um aprendizado. E posterior a isso, Calil, eu trabalhei também junto ao município de Cachoeira dos Índios, como procurador lá naquele município, e desempenhava... Oficial ou adjunto também? Adjunto. Eu nunca quis trabalhar como o procurador-geral, porque na realidade o procurador-geral fica impedido de advogar. Aí atrapalha o nosso escritório, que aí o salário não é essas coisas muito atrativas, a gente vai pela paixão do direito, pela paixão de aprender a fazer o direito. E por isso eu sempre procurei, quando convidam para geral, eu digo, não, bota um procurador adjunto, se for do seu interesse, aí a gente faz o mesmo trabalho e dá para desempenhar dentro das possibilidades. Muito bem. Vamos conversar agora um pouco sobre direito. Acontece, você é a favor da pena de morte? Jamais. Eu, como católico, jamais sou a favor da pena de morte. Eu defendo que a pena no Brasil, a legislação brasileira, precisa apenas ser aplicada. A legislação que hoje se encontra já está de bom tamanho. O que não ocorre, na realidade, é a aplicação do direito em si, da forma que está tipificada no Código Penal. Para se instituir a pena de morte, Calil, teria que mudar a Constituição. É um direito que não se pode mexer, é o direito das liberdades individuais. São cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas não podem ser modificadas. E a vida, tirar a vida de um, autorizar, legalizar a retirada de uma vida por alguém que cometeu algum delito, que a justiça é falha. São pessoas que estão à frente da justiça e o ser humano ele está passivo de algum erro. E já imagina você condenar um cidadão à pena de morte e depois você pode descobrir que o mesmo era inocente? Como reverter esse quadro? A gente vê hoje muitas pessoas que passaram 10, 15 anos presos e que futuramente se descobre que o mesmo era inocente. E aí uma condenação da pena de morte, como reverter? O Estado a gente cita às vezes, quando se fala em pena de morte, os Estados Unidos. Lá tem a pena de morte em alguns estados. E lá a justiça bem mais preparada, é um país bem mais antigo do que o Brasil, já é mais bem preparada, e vez por outra ocorre ter uma pena de morte, descobrir depois que o cidadão era inocente. E não tem mais como reparar o erro. Em alguns casos, eu até defendo que deveria ter uma prisão mais extensa. Diminuir as progressões da pena para alguns casos. A onda de crime está tão grande no país hoje que às vezes tem gente inocente, civis, inocentes morrendo aí na mão de muito bandido. E processos e mais processos sendo acumulados nas gavetas aí da justiça sem ter como
Como encontrar uma solução no meio dessa situação tão complicada, tão tensa que a gente está vivendo socialmente? Você já respondeu dizendo, uma situação complicada. Realmente é uma complexidade. O país é extenso, o número de juízes são poucos para o país e a complexidade a burocracia, digamos assim, a burocracia do Poder Judiciário, os prazos das leis são extensos e com isso aí vai acarretando e juntando processos sem serem julgados. Mas teve uma inovação recentemente, principalmente nos crimes contra a vida, que é do Tribunal do Júri, que o processo ficou mais curto, bem mais curto e está fluindo bem. Agora precisa, claro, estudar outros processos do rito ordinário, dos crimes que não são contra a vida, crimes do juiz ordinário, que aí precisa diminuir alguns ritos e criar uma estrutura melhor para o judiciário, criar mais juízes, mais assessores para os juízes e serventuários bem qualificados com um aparelhamento melhor, para que possa o processo realmente fluir. Tem um projeto aí, processo judiciário eletrônico, que estão pensando em implantar no país. Às vezes pensam que pode até resolver, mas a princípio já foi feito aqui na Paraíba o EJUS, um teste, a princípio seria um teste que foi estendido para algumas cidades, que não estendeu para todas, e a gente já tem visto na prática que o processo eletrônico não tem resolvido à primeira vista o problema do judiciário. Tanto é que aqui em Cajazeiro o juizado especial está superlotado de processos com 4, 5 anos sem serem julgados, conclusos e não se tem uma sentença. Então uma justiça demorada para ter uma prestação jurisdicional não funciona, não é bom para o jurisdicionado. Uma justiça tem que ser, no mínimo, um processo desse que se entraria aqui no juizado especial, deveria sair, no mínimo, um tempo mais demorado, em 6 meses, uma sentença. Então. E isso não está ocorrendo. Tem processo com mais de 4 anos, aí fica a população a ser penalizada. Penalizada 2 vezes. Penalizada quando tem o seu direito usurpado e quando vai para o judiciário, que é o órgão que efetivamente o Estado deveria dar uma prestação jurisdicional, não chega a obter aquela prestação porque não tem um julgamento. Aí falta criar uma estrutura melhor para que esses processos fluam, e aí só com um estudo bem detalhado para que se possa chegar a qual seria a melhor solução. Eu não posso aqui apontar qual seria a melhor solução porque não é bom estar apontando e às vezes você aponta uma solução que não seria viável. Primeiro, é questão de estrutura. Reestruturar os serventuários, aumentar o número de serventuários, que em Cajazeiras é reduzido. Estou falando a nível agora de Cajazeiras. Que essa problemática de justiça, de processo não dá, é do Brasil em geral. Mas a nível de Cajazeiras, que nós conhecemos a realidade, tem poucos serventuários. Os serventuários, em uma vara que tem, às vezes, 3, 4 mil processos concluídos, você tem 3, 4 servidores. Aí tem um juiz e um auxiliar, digamos, um assessor. Aí fica inviável, humanamente impossível para o juiz e para o servidor dar um bom andamento naqueles processos. Aí é uma questão de estrutura desde do tribunal até a última instância. A instância de primeiro, segundo e terceiro grau é uma questão de estrutura que precisa ser repensado. Tem um estudo aí que diz que o Poder Judiciário do Brasil está com a estrutura de 1988. De lá para cá não foi feita uma reformalização e então, por isso que está esse acúmulo de processo. É complicado mesmo. Fica difícil até para dizer qual seria a solução, Caliel. A princípio, dar uma estrutura melhor e aí seria o primeiro passo. Em termos de leis, na sua opinião, o país está bem? Olha, tem algumas leis no Brasil que precisam, na realidade, ser cumpridas. A lei de execução penal é uma das leis mais bonitas que eu já vi. Mas na aplicabilidade não ocorre da forma que está no texto da lei. Você coloca um cidadão hoje para um sistema penitenciário, um sistema carcerário desse que tem no Brasil, ele vai sair, comete um crime de furto, ele vai sair de lá apto a cometer um crime de roubo. E assim sucessivamente, comete um crime pequeno, ao passar um determinado período, ele vai sair cometendo um crime maior. Por isso é questão de sistema, organizar, porque a pena foi criada, Caliel, para ressocializar o cidadão. Você coloca um cidadão hoje em um sistema penitenciário falido desse nosso país, ele não vai ser ressocializado, ele vai
se aperfeiçoar no cometimento de crime. Eu sempre disse que o cara quando vai para um presídio desse daí, o cara quando sai um PhD na criminalidade. São PhD. Às vezes um exemplo banal, um cara vê um cara tem um delito comum, roubou alguma coisa, vai para um presídio e vai conviver com um assassino, com um sequestrador, com um estuprador, quando ele sai de lá, ele sai pior do que entrou, né? Com certeza, vai sair pior do que entrou. Além da superlotação, né? Exatamente, são poucos casos que eu tenho observado no tempo como policial, certo? Como policial militar, como delegado e como advogado. A gente vem observando que tem alguns cidadãos que eles são recorrentes. Ele comete um crime pequeno, cumpre a pena, depois volta a cometer. E algumas vezes eu conversava com ele, rapaz, por que tu cometeu esse crime tão pequeno? Ele me disse, Jurami, veja bem, lá fora, quando eu saio, eu tenho que trabalhar. E lá fora, ninguém dá um emprego para um ex-presidiário. Aqui dentro, na cadeia, eu sou alguém. Aqui dentro, se eu preciso de um médico, a polícia vai me levar no médico. Aqui dentro eu não preciso pagar aluguel. Aqui dentro eu me alimento, não preciso trabalhar para ter alimentação. É melhor estar preso. Tem alguns cidadãos que preferem, já está viciado, já acostumou estar preso, que acha melhor estar preso. Entendo. Por que isso, Caliel? Eu fiz essa narrativa, que isso não é fato que eu estou inventando, foi da conversa do dia a dia, que a gente fica observando por que o cidadão comete vários crimes e volta a cometer outro bem menor para voltar para a cadeia. Por que isso? Porque o sistema penitenciário do Brasil, na sua maioria, ele é falido. Tem uma lei bonita, mas na prática não se coloca em prática. Está distante da realidade. Está distante da realidade. Porque teria que ter trabalhos dentro do presídio, daquele trabalho uma remuneração, parte daquele trabalho deveria ser retirado para fazer uma reserva para o preso, para o fundo penitenciário, e outro seria para custear algumas despesas dele pelo cumprimento da pena, as despesas que ele tem dentro. E lá fica tudo ocioso hoje. Exatamente. E aí quando ele saísse daquele cumprimento de pena, ele ia ter uma reserva pelo tempo que você passasse procurando emprego, uma reserva para se manter. E um acompanhamento de uma pessoa durante o período que ele soltou, na procura de emprego, acompanhar para ver se realmente ele estava na busca de trabalho e se realmente estava em condições de voltar para a sociedade. Mas isso no Brasil não acontece. Lamentável. Redução da maioridade penal, você é a favor ou contra? Não, a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da criminalidade. Porque aí é bem interessante. Se você reduzir para 16... E aí os que estão cometendo o crime de 16 vão reduzir para 14, para 12, para 11, e aí vai chegar aonde? Deveria ser adotado, o meu entendimento, o meu pensamento é esse. Tipificar alguns casos, dependendo do crime que se cometeu, responder como se de maior fosse, da gravidade do delito. Você fala não a redução, mas não sim a julgamento pelo tipo do crime. Um julgamento individualizado pelo tipo de crime que se cometesse. Por exemplo? Por exemplo, um menor de 14, 16 anos comete um crime de estupro seguido de morte, com requintes de crueldade, como aqueles que nós temos acompanhado na mídia nacional, não foi nem de estupro, nem de com pena seguida de morte, não foi um crime de estupro, mas foi um roubo, fizeram um roubo, pegaram uma dentista, se eu não estou equivocado, levaram ela até um caixa eletrônico, como a mesma só tinha quantidade de 20 ou 30 reais, retornaram com a mesma e botaram fogo na mesa e mataram dentro do seu local de trabalho pelo fato de a mesma não ter dinheiro. Ali é um crime praticado com requintes de crueldade. Um crime daquele, praticado por menores, ele, naquele caso, deveria ser modificado para que ele fosse punido como se de maior fosse. E pegasse uma pena como se... E cumprir a pena como se de maior tivesse sido pela responsabilidade, pelo tamanho do crime que foi cometido. Em alguns casos já se aplica isso em alguns países. Já se aplica dessa forma. Nos Estados Unidos já tem essa redução. Nos Estados Unidos já. Lá, se o cara 14 anos cometeu um crime, é julgado como se fosse adulto. Né? Lá nos Estados Unidos tem a menoridade penal, mas dependendo do crime, julga-se como se adulto fosse e vai cumprir a pena como se realmente... Na verdade, é a estrutura social, né, que leva o adolescente, o menor de idade, a cometer esses crimes que acontecem hoje. Ou você acha que é extinto? Você que trabalha muito na área, conhece, conversa, tem uma noção bem maior do que nós que somos leigos. É o meio social que leva o adolescente a ser criminoso ou é a questão já de índole mesmo, natural? Alguns já nascem com instinto, alguns, né? Alguns nascem com índole, poucos. Agora a maioria são levados pelo meio social do que vive. Se você tem uma família desagregada, você às vezes encontra um pai drogado, uma mãe drogada, qual o exemplo que esse casal está dando para seu filho?
No pouco tempo que eu tenho observado, eu observei que realmente quando tinha uma família desagregada, geralmente o filho caminhava seguia os passos do pai e ia buscar o que o pai realmente estava cometendo. Você encontra seu pai embriagado, sua mãe drogada, você vai achar que aquilo é normal. Vai buscar também repetir o que seu pai está fazendo. Geralmente pode ocorrer dessa forma. É complicado reorganizar esse país. Não é fácil. Quando trata de pessoas, aonde existir pessoa, onde existir gente, vai sempre existir problema. Dificilmente, tanto é que quando a história da humanidade, quando Caim matou Abel, pela história da Bíblia, você puxando na Bíblia, só tinha 2 pessoas. Matou por quê? Por inveja. Um dos primeiros homicídios que você pode constatar A história foi isso daí. foi Caim que matou Abel. Muito bom, muito bom. Teve uma importante vitória para a justiça, que foi a derrubada da PEC 37, né? A PEC 37 era um absurdo. A princípio, retirar o poder que o Ministério Público tem de investigar pessoas que estão à frente de poder, crime de responsabilidade, e passar. Não que a Polícia Federal e a Polícia Civil não tenham competência para isso. Que devem, sim, ampliar a competência da Polícia Militar e da Civil para que investigue os crimes de responsabilidade, mas não deve retirar o poder do Ministério Público de quando os órgãos da Polícia Civil e da Polícia Federal falhem, o mesmo também tem a competência de fazer a investigação. Entendo. Só que deve ser regrado aquele que participou da investigação não possa atuar durante o processo, que passe para um outro promotor. A população, além de ser muito descrente com a classe política e ter motivo de sobra para isso, a população também já começa a não ter tanta confiança na justiça também. Mas me parece que o Ministério Público ainda continua assim, como alvo de esperança do povo, no que diz respeito à justiça, a ser cumprida a justiça e a lei. Você também tem essa mesma visão? Olha, Caliel, em todo o setor da nossa sociedade, tanto da justiça, do Ministério Público e de outras categorias, sempre vai existir o bom profissional e o mau profissional. Nós não podemos pegar um parâmetro por um mau profissional que é detectado dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro de uma polícia civil, dentro de uma polícia federal, dentro de uma polícia militar, e pegar um exemplo de um cidadão, um mau profissional, e levar de um modo em geral. O Poder Judiciário é um poder que se deve dar credibilidade. Ainda é o Poder Judiciário deste país que faz valer o direito do cidadão. Hoje, com toda morosidade da justiça, por inúmeros fatores, o processo lento se arrastando, mas ainda é o Judiciário que faz valer o seu direito. Os órgãos estatais, o Poder Executivo é quem mais arrepia o direito do cidadão deste país. E o Judiciário ainda é o equilíbrio entre a força do Poder Executivo e a força pequena do cidadão. Ele faz o equilíbrio e faz valer o direito do cidadão brasileiro. O órgão do Ministério Público que faz a fiscalização da lei, ele está para fiscalizar todos os poderes desse país. Fiscalizar o Poder Judiciário, fiscalizar o Executivo, fiscalizar o Legislativo. Qual era a intenção da PEC 37? No meu ver, era enfraquecer o Poder Judiciário, enfraquecer o Ministério Público no seu poder investigativo para que aqueles políticos mal intencionados pudessem fazer mais do que eles já fazem. Com o Ministério Público fiscalizando, entrando com ações aí civil pública, entrando com a ação de investigação dos crimes de responsabilidade das pessoas que fazem parte do Poder Executivo, ainda ocorre esse fato. Imagine sem o Ministério Público ter o poder de investigação. É verdade. Nós íamos regredir uns 100 anos de história. E ocorreu uma regressão de 100 anos. Você acha que a corrupção deveria ser um crime hediondo? Passar a categoria de crime hediondo? Olha, Caliel, um dos crimes mais nojentos que você pode... Nojento, o termo é nojento, desculpa o termo que eu utilizei. Mas nojentos é o crime de corrupção. Principalmente de quem exerce o cargo público. É uma linha tênue. É o cidadão, você trabalha pagando o seu imposto. Hoje que você trabalha, a maioria do seu salário vai para o imposto de renda.
O país para ter imposto. que deveria ser revertido para você de alguma forma por maus políticos, é o que eu lhe digo. Não há uma generalidade, mas por maus políticos, que hoje infelizmente é quase a maioria, nós estamos nessa situação que nosso país se encontra. E deveria estudar-se uma lei mais grave, talvez um crime hediondo para o crime de corrupção, dependendo do caso, deveria ser realmente passar a constar e tipificar no Código Penal como crime hediondo. Eu entendo que frearia, diminuiria, não ia resolver, mas pelo menos diminuiria. Porque é difícil, porque para quem tem que votar para preparar essa lei são os que estão lá em Brasília, que justamente muitos deles são corruptos, né? Mas na realidade, olha, veja bem, a corrupção o povo também, de alguma forma, contribui para a corrupção. O povo cobra direitos, mas às vezes esquece os deveres. Esquece os deveres, às vezes no período eleitoral, pede muitos favores também. Isso compromete o pleito, a lesura do pleito. Se eu peço algo em troca do meu voto no pleito, eu vou exigir dignidade desse cidadão que te deu um favor. Por quê? O crime a corrupção como um crime hediondo, pelo meu entendimento, você disse que deveria ser punir tanto o político corrupto como o cidadão também? Olha, poderia acontecer isso? Veja bem, para existir a corrupção, tem que ter o ativo e o passivo. Corretamente. Se, digamos um exemplo, se eu vendo voto, houve um crime eleitoral. Você só compra o meu voto se eu te vender, não é assim? Quem está corrompendo, teve um corrompido, e os dois cometem um crime. Aí o cara diz, mas o crime é de onde? Para o ato do... Aí tem que ver, tem que saber separar, tem que saber até que ponto... tem que ser feito um estudo. Na realidade, para se fazer uma legislação, não se faz da noite para o dia. Você tem que ver os fatores, o fato que leva a gerar aquele problema para se criar uma legislação que inclusive, se tem a discussão adequadamente. A discussão a nível nacional em relação à realização de um plebiscito. E muitos acham que não deveria ser um plebiscito. E sim, agora me fugiu o nome, me lembra aí, o plebiscito não está apontando claramente... Um referendo? Seria um referendo? Bom, referendar uma decisão? Você acha que... Porque o referendo prepara-se ali no âmbito civil para depois enviar para avaliação no Congresso. Isso. Seria dessa forma, né? Isso. Você também concorda com esse caminho? Olha, veja Ou você bem, é a favor do plebiscito? Eles falam no plebiscito para a reforma política. A reforma política. Porque, na realidade, eu vejo que não há necessidade de fazer um plebiscito para fazer uma reforma política, não. Essa reforma política no nosso país já vem caminhando há muito tempo. Não se fez ainda, talvez, por falta de vontade. Por falta de vontade, porque para se fazer uma reforma política, tem que fazer uma reforma também na questão tributária. Tudo que você comprou hoje, paga-se inúmeros tributos. Como paga? Inúmeros tributos. Nos países mais desenvolvidos, você paga apenas um tributo. Paga um imposto só, imposto único. Por que não instituir um imposto único? Porque não é viável para as finanças, você vai pagar em nome de impostos aí para esses governantes aí que não dizem que estão gastando. Criou-se uma transparência aí agora, vamos ver se pelo menos o povo tem mais acesso e vê em que se está gastando esse dinheiro. Portal da transparência, que é obrigatório. Todos os como também o serviço de informação ao cidadão, né? Isso, é obrigado. É obrigado. Né? Toda informação, que ela não precisa nem dizer para que é aquela informação. Pediu sobre determinado serviço do município ou do estado, deve ser informado. O referendo seria o melhor caminho? Talvez sim, talvez não. Mas dependendo do momento. Mas que deve ser feita alguma coisa, deve. Mas plebiscito, não vejo a viabilidade, pelo menos no momento. Vai só gastar mais dinheiro. Você acha que esses protestos trouxeram uma reforma? Você acha que o que foi reivindicado dos protestos foi atendido? Você tem isso como algo bom para o país? Ou você acha que tudo voltou a estacar zero novamente? Olha, veja bem, reivindicação é sempre bem-vindo. Eu, como servidor público, já participei de algumas reivindicações. Na época que eu era militar, participei, nós conseguimos alguma coisa para os policiais militares que hoje estão exercendo seu serviço. Conseguimos na época de uma greve que nós fizemos em João Pessoa, se eu não me engano, em 93 para 94, e de lá para cá deu uma melhorada no serviço policial militar, os equipamentos e também questão remuneratória. Sempre é bom ter reivindicação, sempre é bom protestar, mas um protesto sadio, sem violência, sem colocar em risco as instituições e a vida das pessoas. Deve-se fazer. Se não está sendo
prestado um bom serviço pelos órgãos públicos, pelo Poder Executivo ou por qualquer outro poder, o cidadão deve buscar o seu direito e deve reivindicar sobre qualquer forma de protesto, menos que não tenha violência. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, qual o posicionamento seu? Caliel, esse é um tema polêmico. Polêmico, muito polêmico. Jurami, quem está mandando um abraço para você é o nosso companheiro de imprensa, o Alisson Rodrigues, parabenizando você pela entrevista e diz que admira muito o seu trabalho. Um abraço para o Alisson. Veja bem, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não tenho nada contra sobre a opção sexual. Eu acredito que seja uma opção sexual de cada um que deve pensar e conduzir sua vida da forma que queira. Não tenho nenhum preconceito. Agora, eu acho o seguinte, casamento como manda a legalidade ou como manda a religião, partindo para o lado religioso, a igreja não permite. E a legalidade do casamento foi criado para o homem e para a mulher. Você fala no âmbito âmbito religioso ou jurídico? E jurídico também. O casamento deve ser pessoas de sexo oposto. Sexo masculino, sexo feminino. Agora, eu sou a favor que legalize a questão da união, do relacionamento de um casal, que seja de qualquer sexo. Questão financeira deve ser legalizada, que já, a partir do reconhecimento da união estável, reconhece a questão de relacionamento de bens. O que eu defendo é que o casal do mesmo sexo tenha uma convivência, ele vai construir algum patrimônio, vai ter um relacionamento. E deve ser legalizada essa questão aí, para que futuramente, quando um deixar de existir, o outro não vai ser penalizado. Ajudou a construir um determinado patrimônio e não vai ter direito à herança, digamos, nesses termos, herança. Eu sou a favor que legalize a questão dos casais do mesmo sexo para a questão de relacionamento patrimonial. Agora, o casamento, a legalidade porque o casamento foi criado para a instituição da família. E a possibilidade de construir uma família tem que ser sexos opostos. Casais do mesmo sexo não se constitui família. E quando pensou em casamento, foi para a constituição da família. Isso veio lá dos primórdios, veio lá de Roma Antiga, do início do direito. Quando se pensava em família, pensava primeiramente em família para a perpetuação da espécie. Quando um homem e uma mulher, um homem casava com uma mulher, que a mulher não gerava filho, naquela época romana, era permitido que ele devolvesse a filha para o pai. E que pegasse uma outra filha para, se o casal pegasse uma irmã daquela, para que com ela desse continuidade à espécie, continuidade à sua família. Muito bem. Jurami, quando eu venho para cá, eu estava conversando com uma amiga minha, a Maria de Fátima, ela disse, rapaz, eu tenho uma dúvida em relação a uma coisa. As aposentadorias por invalidez, a pessoa fica impossibilitada de exercer qualquer função. Mas ela disse, não, mas de repente, um caso, um sobrinho dela, que ela pediu para não nomeá-lo, que ele sofreu um acidente de empresa, tem a aposentadoria por invalidez, e ele queria, por exemplo, abrir um negócio para ele. Ele pode fazer isso, ele tendo essa aposentadoria por invalidez? De jeito nenhum. O próprio termo aposentadoria por invalidez. Ele não pode exercer... Se você está aposentado por invalidez, é porque você não pode exercer nenhuma outra profissão. Porque tem o auxílio-doença, auxílio-acidente e tem a aposentadoria por invalidez. Esses são alguns dos benefícios. Eu estou citando essas três porque, na realidade, você questionou a aposentadoria. O auxílio-doença é temporário. Você recebe um mês, pode receber por 3, 4 meses, até 6 meses. E se for submetido a uma nova perícia por parte do INSS e for comprovado que o cidadão já foi restabelecido da doença, vai ser cessado. O auxílio-acidente, aí sim, ele pode exercer uma outra profissão. Porque esse pode ser permanente? O auxílio-acidente pode ser permanente. Porque é quando diminui a possibilidade de trabalho para, por exemplo, no seu caso, diminuir a sua possibilidade de ser jornalista, você recebe um auxílio-acidente que não vai ser o salário integral que você recebia, vai ser uma parte, um percentual, auxílio, né? É um auxílio. E aí você tem capacidade de exercer uma outra profissão. E daquela outra profissão vai complementar o salário que você ganhava hoje. Já a aposentadoria por invalidez é quando você está inválido para toda e qualquer profissão, inapto. Mas no caso por invalidez, você não pode exercer nenhuma função pela questão da remuneração ou independente da remuneração, você não pode exercer nenhuma função? Veja bem,
você não pode exercer nenhuma profissão que contribua para o INSS ou para qualquer outro instituto de previdência. Se contribuir, o instituto vai cessar a sua aposentadoria. Vamos supor que a pessoa é aposentada por invalidez, mas está ocioso, está sem fazer alguma coisa. Não, eu vou ali auxiliar, vou trabalhar ali no supermercado, um exemplo. Assim, não vou ser remunerado, eu vou ali contribuir, mas não vou contribuir com o INSS. Na realidade, ele está... Se ele pode exercer outra profissão, ele não era para receber a aposentadoria por invalidez. Pode dar problema para ele. Pode dar problema. Mesmo sem ele ter uma contribuição com o INSS. Mesmo sem um recolhimento. Se ficar provado que ele está exercendo outra profissão, pode ser revisto, ser chamado ao INSS, fazer uma nova perícia e comprovar que na realidade ele pode exercer outra profissão. Poderá ser cortado. É no caso aqueles, não sei se você assistiu a nível nacional, alguns servidores da Assembleia, do Senado, que estavam aposentados por invalidez e estavam exercendo outras profissões. E ali, com certeza, vai ser revisto aqueles casos e, com certeza, sendo detectado, deverá ser suspensa aquela aposentadoria por invalidez. Porque, na realidade, se está exercendo outra profissão, não está inválido. Muito bem. Eu não entendi aqui o questionamento da nossa produção. É uma pergunta ou é para mim essa aqui, produção? Para ele? E se ele investir apenas o dinheiro, abrir empresa e não trabalhar? É a pergunta, né? Sobre isso. Se ele investir apenas o dinheiro, ou seja, abrir a empresa e não trabalhar. Eu acho que no caso é autônomo, né? Não, ele, na realidade, quem é aposentado por invalidez não pode abrir nenhuma empresa. O dinheiro que ele recebe da aposentadoria por invalidez, ele pode investir naquilo que ele quiser. Pode comprar, vender algum bem. Isso aí não, desde que não constitua a habitualidade. Agora, se você... Pois é, bem claro para o pessoal entender. O cara aposentado, eu recebo um valor X, vamos supor... Um salário mínimo, certo, por invalidez. Aí, para não fazer nada, eu vou comprar confecção e vou começar a vender confecção na minha casa. Você está exercendo a profissão. Não pode? Não pode. É uma profissão. Você diretamente não. Se você tem uma esposa, sua esposa pode fazer por você. Mas não pode ter o vínculo direto seu. Não pode ter o vínculo direto com você. Porque você está aposentado por invalidez porque não pode exercer mais nenhuma profissão. Quando se aposenta por invalidez, está impossibilitado de exercer qualquer profissão. É bem simples. A pergunta, no questionamento do laudo médico. Digamos, Antônio, tem alguma patologia? Ele vai dizer sim, certo? A patologia incapacita para a doença total ou parcial? Se for parcial, é auxílio-doença. Se for total, invalidez. Incapacita para todo exercício de qualquer profissão, sim. Portanto, é para qualquer profissão. Se exercer uma, está desvinculando, não está mais, ele não está inválido. Ele tem capacidade de exercer outra profissão. Agora, se ele recebe o dinheiro, quer investir para melhorar a sua situação, sua vida econômica, ele pode ter a esposa pode fazer isso por ele. Deixa eu citar outro exemplo. Tem um caso de um amigo meu, aliás, que ele é aposentado por invalidez. Aí ele disse, rapaz, acho que eu vou criar um site e vou começar a digitar, escrever poemas, a digitar notícias. Ele pode? Ou também está estando impossibilitado? Não, aí não é uma profissão. Eu não vejo uma profissão nisso aí. Qual a remuneração que ele vai ter com isso? Vou criar um site, vou escrever sobre algum poema, eu vou criar sobre. Vou escrever notícia. Eu vejo que ele está. Eu vou tecer minha opinião sobre tais fatos, vou criar um site. Na realidade, tecer a opinião, você pode tecer sobre qualquer fato, que a invalidade não seria mental. Mas se o site for dele, ele tiver empresa firmada como isso, e aí? Aí ele está exercendo uma profissão remunerada. Aí não pode. Aí ele está exercendo uma função remunerada. Vai ter alguma complicação futuramente. Os casos de aposentadoria, inclusive, me corrija se eu estiver equivocado, ainda está tramitando aí uma reformulação em relação à idade para aposentar? Olha, veja bem, hoje é o homem 60 anos, como agricultor, mulher 55, e não sendo segurado especial, a mulher 60 e o homem 65 anos. Agricultor 60 e mulher 55 no caso de segurado especial. Sempre tem alguém ventilando a questão de mudança, mas até agora não tem nada concreto, nem nenhuma lei aprovada modificando esse percentual da idade, não. Muito bem. Tem outra pergunta aqui. Colocando a esposa para responder em prol do aposentado em uma empresa, isto é crime? Colocando a esposa para responder no prol da... colocando a esposa colocando a esposa para representar a empresa
em prol do... Ô, professor, veja essa pergunta, peça aí um internado para fazer para ser mais claro na sua pergunta, que eu não estou entendendo. Colocando a esposa por responder em prol do aposentado em uma empresa, isso não é crime? O famoso laranja, acho que você quer dizer isso. Não, eu não orientei para ser um laranja. Laranja é quando você, na realidade, botam pessoas que não têm nenhum vínculo com você para ficar à frente de determinada empresa. Certo? O que eu orientei é o seguinte: o cidadão está recebendo, digamos, R$2.000 de aposentadoria por invalidez e quer poupar, quer investir, quer desenvolver. Ora, se sua esposa não desenvolve nenhuma profissão, você não pode botar que ela trabalhe. Ela não é incapacitada, ela pode trabalhar. Ela vai gerar e vai contribuir para a Previdência Social. Eu não vejo nenhum crime nisso, não. Agora, se ele colocasse a empresa no nome dele e fosse trabalhar aí, sim, ele estava recebendo indevidamente porque ele tinha condições de desempenhar uma profissão, era plenamente capaz e estava recebendo uma aposentadoria por invalidez indevidamente. Certo? Mas se ele bota a esposa para trabalhar ou bota um filho para trabalhar, quem vai contribuir para a Previdência Social, o filho vai gerar emprego, vai gerar dividendos. Não vejo nem a ilegalidade nisso, não. Muito bem, a gente teria muitos outros assuntos para abordar aqui com o nosso amigo Jurami, mas infelizmente nós somos escravos do tempo e o nosso tempo acabou, 7h08. A gente está acabando o programa Interview, mas ainda dá tempo, Jurami. Aliás, já deixa o convite para que você volte outras vezes para a gente debater sobre temas que são oportunos à sociedade, até mesmo para tirar algumas dúvidas de alguns cidadãos que estão aproveitando esse momento aqui, que às vezes não tem o acesso a um advogado, às vezes não consegue pagar um bom advogado e às vezes tem esse intercâmbio que você pode até auxiliar em alguns casos aí junto à população, os casos que diz respeito à justiça. Mas nesse momento final, eu queria fazer um jogo rápido com você. Pois não. Esse jogo rápido, eu vou citar o nome de alguém ou alguma situação e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Tá São bem. João do Rio do Peixe. Minha terra natal, terra boa. Cajazeiras. Terra que me acolheu e realizei tudo na minha vida. Encontrei minha esposa, que mando um abraço para ela, grande mulher que tem me apoiado em todas as horas. A melhor lembrança da infância. Muito boa. Infância, brincadeira, jogar bola, meus amigos de infância. Lembro muito. Saudades. Se arrepende de alguma coisa que tenha feito na vida até agora? Nenhuma, Caliel. Tudo que eu tenho feito eu faço com consciência e não Voltaria a tenho fazer arrependimento. tudo novamente? Na sua maioria. Na grande maioria? Na grande maioria das coisas. Voltaria a Se fazer. não fosse advogado, seria o quê? Já te falei, se eu não fosse advogado e tivesse tido a oportunidade, eu seria médico. Você seria médico? Seria médico. Por quê? Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E o médico seria uma porta, uma válvula de escape para você buscar salvar a vida de pessoas que realmente necessitam. Política. Política, já no passado militei no PCB e hoje eu apenas estou assistindo e observando as pessoas e sentindo muito, porque ainda estamos carentes de homens sérios com vontade de realmente desenvolver esse país. Já teve pretensão política? Não, nunca tive pretensão política. Nem terá? Na juventude eu tinha. Quando eu tinha meus 17, 18 anos, tinha vontade de ingressar. Mas com o tempo a gente vai passando, vai observando. E tenho observado que a política, no momento, na atual conjuntura do nosso país, para pessoas que pensam em seguir retamente dentro da dignidade, não é um bom caminho. Fugiu agora não. A idade é terrível. Programa Interview para a sua TV de Alto Sertão. Exame de ordem. O exame de ordem eu fiz logo quando terminei o curso, fui aprovado no primeiro e defendo que seja sempre, quem termina o curso de Direito, seja submetido ao exame de ordem. Que a sociedade precisa de pessoas capacitadas para poder defender os seus direitos. O curso de Direito, você acha que está bem? Por exemplo, os cursos de Direito em Cajazeiras, você acha que estão preparando corretamente os nossos futuros advogados? Caliel, são cursos que formou aí uma ou duas turmas até agora, são cursos iniciantes e com certeza com o tempo irá melhorar. Mas eu tenho observado, tem saído pessoas aí que terminaram no curso de Cajazeiras, porque na realidade só um até agora formou e o outro está iniciando. Futuramente vai melhorar, não se faz uma universidade do dia para a noite, cada turma melhora. Mas a FAFIC está de parabéns, está formando boas turmas, e a outra universidade que foi implantada, é bom isso, está ampliando a oportunidade de pessoas que não têm condições de se formar fora, de estudar fora. A dificuldade era grande para a gente estudar em Sousa. Quando eu estudava em Sousa não tinha
desse tanto de van que tem transportando os alunos daqui para Souza. Nós, no início, tinha um ônibus que a prefeitura ainda fornecia. Depois foi cortado porque não é permitido custear carros para quem faz curso superior. E aí ficou aquela questão. Quando tinha carro para pegar carona, nós íamos. E quando era para voltar à noite, às vezes chegava em casa de meia-noite esperando o último ônibus que vinha de João Pessoa para chegar em casa. Meu amigo, era uma dificuldade. Em qual situação Jurami jamais advogaria em prol? Eu acho o seguinte, jamais eu advogaria contra uma pessoa amiga. Eu sempre preservo. Eu fico até emocionado quando falo isso. Eu vejo pessoas que botam tudo acima de tudo colocam o dinheiro. Eu preservo as minhas amizades. Jamais eu advogo contra uma pessoa conhecida ou contra uma pessoa que já me relacionei no passado. Mesmo que hoje não seja mais meu amigo, mas que já foi, eu não advogo contra isso. Contra uma pessoa que foi meu amigo ou que seja meu amigo. Eu prefiro renunciar à questão da contratação e mandar que procure um outro advogado. Um sonho, Jurami. Caliel, eu no momento, eu sonho pela tranquilidade, por uma sociedade mais solidária, por um político que olhe pelas pessoas, que olhe pela sociedade, que na realidade busque a paz social da cidade, do estado, de um país melhor, uma sociedade melhor para nossos filhos, para nossos idosos, para que nós também tenhamos uma velhice tranquila, tenhamos uma cidade que possamos sair, caminhar. Talvez até a utopia. Mas aqui em Cajazeiras já foi assim. Você poderia sair de meia-noite, de 2 horas da manhã, e caminhar a cidade todinha que você não iria encontrar ninguém lhe assaltando, com um revólver na mão. Dormir com a porta aberta, janela Poderia dormir com a janela aberta. Hoje aqui em Cajazeiras é perigoso você até sair durante o dia. É verdade. Você pode ser assaltado. Eu tenho um sonho por uma sociedade melhor. Pessoas mais humanas, que não pensem só no dinheiro, mas pensem no próximo, como ser humano, e que veja o outro igual a você, e que só queira para o outro aquilo que você quer para você. Jurami, nas horas vagas, o que faz? Calil, eu estou trabalhando ultimamente 15 horas por dia. Nossa. Certo? Eu passo o dia no meu escritório. Quando saio do meu escritório, eu vou para um comércio que eu tenho, que eu já te falei. Eu coloquei uma farmácia ali para minha esposa tomar de conta, administrar. E à noite... Qual a farmácia? Fiquei curioso. Farmácia São Vicente, que fica... Vou fazer a propaganda. Fica ali no Fácil bairro... para comprar remédio. Lá no bairro Jardim Oasis. Jardim Oasis? Lá no bairro Jardim Oasis. E à noite eu fico lá com ela até 10 da noite, eu estou lá dando um suporte para a mesma. Você se considera um homem ambicioso? Não. Não me considero ambicioso, não coloco o dinheiro acima de tudo. Eu coloco... Minha ambição, eu tenho uma ambição, porque todos nós temos... Eu tenho uma ambição para aumentar e ampliar o leque de amizade. Essa é a minha ambição. Qual é a minha ambição? Minha ambição hoje de vida é ver meus filhos formados, construídos, viverem dignamente como cidadão de bem. Eu tenho 2 filhos. James, que já te falei, tá fora do país. Tem a minha menina que faz o curso de Direito em Souza, Evelyn. Minha ambição é essa, que eles se formem e sejam pessoas de bem, cidadão de bem, homem de bem, mulher de bem, que vivam dignamente e que ensinem para os filhos do mesmo aquilo que meu pai ensinou. Meu filho, só queira aquilo que é seu. Jamais o que pertence aos outros. O que pertence aos outros, deixa com os outros. E trabalhe que consegue aquilo que você tem vontade de conseguir. Seu pai. O que é que você diria para o seu pai? Qual a lembrança mais viva que você tem do seu pai? Um homem de bem. Um homem de bom, bem? simples. E que me ensinou a ter dignidade. Se tivesse a oportunidade de estar frente a frente com ele novamente, o que você diria, Jurami? Rapaz, diria isso agora, que eu nunca disse o mesmo. Interessante, você nunca pensa que o seu pai vai morrer. Quando você é surpreendido com a morte do mesmo, você deixa de dizer muitas coisas que você tinha vontade de dizer e não tinha coragem. Portanto, conselho que eu dou, quem tem o pai, diga tudo aquilo que você sente do mesmo. Porque quando ele partir, desculpa que eu... Não, fica à vontade. Geralmente, ao falar do meu pai, eu sempre me emociono e sempre dá vontade
vem as lágrimas aos olhos. Eu sei, fica à vontade. A saudade é grande, de quem parte a saudade é certeza, grande. imagino. As pessoas que a gente gosta, a gente não consegue esquecer fácil, principalmente quando partem para um outro plano. Amigos, nosso programa Interview de hoje chegando ao seu final, mas nós temos um compromisso agendado para amanhã, quinta-feira, só que não vai ser o bate-papo. Amanhã no programa Interview será mais um debate, é o Interview Debate, e amanhã iremos discutir sobre gravidez na adolescência, inclusive amanhã com depoimento de adolescentes grávidas aqui da cidade de Cajazeiras, contando a sua dificuldade, e tem uma que vai contar que está esmolando. Você veja uma mãe de 16 anos de idade, grávida de 3 meses, pedindo esmola aqui na cidade de Cajazeiras. E amanhã você vai conferir com exclusividade essas matérias especiais dentro do Interview Debate aqui na TV Diário Sertão. Compromisso para amanhã também, às 18 horas, juntamente com os nossos debatedores. Jujamir, obrigado, meu querido. Obrigado a você, Calhão. Tuas ordens. Até amanhã.